Às vezes eu fico perguntando, vem cá, como é que a pessoa parou para pensar nisso? Rapaz, Você você roubou minha primeira pergunta, porque quando a gente conversou com ele recentemente, eu ia começar com essa outra abordagem. Eu ia perguntar para ele por que ele começou a produzir conhecimento jurídico justamente com esse foco. Onde é que surgiu essa foi no Algum mestrado, foi no problema, doutorado, ou não foi nenhum dos dois? Chegou, rapaz, tem isso também, né? Eu não sou, porque assim, ó, doutor, mestre, eu sou só eu. Não tenho nada aqui. Mas a gente vê muitas dessas histórias, né? O cara fez uma dissertação de mestrado, aí tá, às vezes, no meio da tese de doutorado, aí vem outra ideia completamente que ele se apaixona e aquilo não tem nada a ver com o que ele já produziu anteriormente. Eu queria entender, de forma curiosa, entrar em sua semana para saber como é que esse negócio chegou na caixa dos peitos aí. Beleza, na verdade, comigo foi um encadeamento, né? Eu não tive esse insight magnífico, esse despertar que muitos têm de repente dissociar a temática do doutorado com a do mestrado. No meu caso foi o inverso, foi um encadeamento mesmo, em que eu pesquisei o trabalho do mestrado, ele girou muito em torno da crise da democracia representativa, né? Sim. E a representação, estou aqui falando com advogado e com advogado, a representação em si, para mim, já é uma virtualidade, porque você está em nome de alguém para defender os interesses, né? Então, isso acontece também no âmbito político, né? Não à toa que o mandato representativo, e aí foi fruto da investigação que eu fiz no mestrado, ele tem uma inspiração francesa. Ou seja, os agentes políticos, eles ganham essa parcela de poder do povo para representá-los, só que, como nos países periféricos, e o Brasil não é diferente disso, essa representação, muitas vezes, ela é muito desencaixada, ela não é tão fidedigna, não é fiel. Ou seja, aquele que recebe a procuração, ele exerce os seus poderes não de uma forma tão legítima, né? Em termos políticos falando. E aí que vem o desencaixe entre o que anseia a sociedade civil e o que é praticado pelos partidos políticos. Então, isso já é uma virtualidade em si, porque passou-se já de muito tempo daquela velha democracia grega, ateniense, direta, né? Em que os cidadãos, eles diretamente, sem intermédio de ninguém, exerciam a sua cidadania. É engraçado, é porque os modelos eles vão falindo, né? Eu busquei investigar esse fenômeno da partitocracia, não era algoritmocracia nessa época. Por que os partidos políticos se tornaram entidades tão poderosas, autorreferenciadas, ao ponto descoladas da realidade? Descoladas. Observa, sem né? se sentir com nenhuma submissão a nada. Observe como é que vai os fundos partidários, as emendas PIX e por aí vai, e eles legislam dessa forma e existe uma blindagem aí simbólica real que parece entidades intocáveis. Então, isso me incomodou muito na época de investigar não apenas como é que o fenômeno se dava, as causas e consequências, mas eventuais remédios que a gente poderia manejar para diminuir, pelo menos, esse hiato, né? E aí foi fruto do trabalho do mestrado. No doutorado, eu peguei o gancho desse fenômeno da partitocracia, mas eu já fiz a união com outro da juristocracia, que é exatamente o pêndulo girando de uma forma hiperbólica para o outro lado. Ou seja, se o Poder Executivo e o Poder Legislativo não estão atuando, acaba que diversas demandas envolvendo políticas públicas que impactam diretamente milhares, talvez milhões de pessoas, acabam desaguando no Poder Judiciário. Sim. Que muitas vezes não é o locus mais adequado para se discutir e solucionar esse tipo de problema, mas que foi chamado à porta para resolver o problema. Isso é um fato. No Brasil, isso é um fato. Basta observar como é que o Supremo Tribunal Federal tem avançado naquilo que muitos chamam de ativismo judicial indesejado. Enfim, a hipertrofia de um poder, no caso judiciário, ele reverbera necessariamente a atrofia dos outros poderes, legislativo e executivo. Como equacionar melhor essa balança? Como é que os poderes podem dialogar melhor? Então, essa foi a investigação no doutorado. E
com a minha preocupação de sempre, de fazer a sociedade civil se miscuir no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Porque, como eu disse, se todo o poder emana do povo, das duas uma. Ou a gente vive uma quimera, uma utopia, ou a gente pode viver uma distopia, porque, na verdade, o futuro por vir é muito negativo. O quadro que se vive e que há de se viver será ainda pior, por conta desse descolamento. Então, como é que o povo, como é que a sociedade civil organizada ou não, pode exercer um papel de fiscalização mais efetivo, mais eficiente, perante todos os poderes, perante o Ministério Público, que não é poder, mas tem uma parcela de responsabilidade grande para provocar, Sim. a Defensoria Pública, a OAB, enfim, se não houver uma das minhas linhas, se não houver por parte da sociedade civil essa tomada de rédea, as coisas continuarão da forma que estão e tendem a piorar. E dentro desse cenário, eu pensei, confesso, o termo algoritmo, porque eu já vinha pesquisando muito a questão do fenômeno das Big Techs. E como é que as Big Techs elas têm impactado, influenciado na condução das políticas públicas e, às vezes, dos negócios políticos de uma nação. E, dentro dessa pesquisa, eu me deparei com essa expressão algoritmocracia, achei muito interessante. Quem é o autor? Você se lembra? Não vou recordar, eu sei que o artigo era em espanhol. Era um artigo em espanhol que eu li e eu falei, rapaz, tá aí. Só que eu procurei dar uma outra roupagem exatamente naquela linha de investigação que eu vinha desenvolvendo desde o mestrado. Como é que vai ser a sobrevivência da democracia agora com os algoritmos? Observe que nós estamos numa decrescente em termos de representação.